comentar com você, torcedor e torcedora do Palmeiras, sobre uma possibilidade para o Verdão. À luz, inclusive, da tentativa de fazer grandes investimentos para ter grandes jogadores vestindo a camisa do porcão da galera, né? E o nome para mim que poderia ser bem interessante do Palmeiras, ao menos considerar, é do Lorenzo Insigne. Tá? O Insigne, que é jogador da seleção da Itália, jogador italiano, né? Que atua na Major League Soccer pela equipe do Toronto do Canadá. O que é muito interessante neste caso aqui é que é um jogador, né, que está no mercado, não livre no mercado, mas a equipe canadense já deixou claro que, chegando proposta, quem chegar com uma proposta leva o Lorenzo Insigne. Por certo que, neste momento, a equipe do Toronto entendeu, né, que os gastos com salários do Insigne são muito altos, né, e que esses gastos talvez não compensem nada absurdo assim perto do que a gente está pagando para grandes jogadores aqui no Brasil, né? Eu tenho 3 números sobre o salário dele, então não vou bancar aqui com você porque não é um número, eu não tenho número exato, tá? Mas eu diria que dá perfeitamente para clube grande como o Palmeiras poder bancar o salário de um cara como o Insigne aqui, e que para o time como o Toronto talvez já não seja mais interessante. E os números dele? Bom, os números dele mostram que ele continua a ser bem interessante a despeito das observações de alguns, né? Então, antes disso, já deixa aí o seu like, é importante, tá? Eu não tô gostando de você, José Novaes, critica. Pode descer a linha, tem problema não, tá tudo muito bem, tamo junto, tá? Deixa aí o comentário, é importante, elogiando, se for o caso, mas até prefiro que seja crítica mesmo, tá? Se você puder, tiver o desejo de fazer, por favor, né? Tem de poder e querer fazer. Mande um pix para dar uma força aqui para o canal. É importante, de qualquer valor, tá? Ajuda muito aqui. Na lógica da contribuição, se algumas pessoas entregam um valor, né, que para você pode ser pequeno, né, esse valor acaba se somando, né, e acaba sendo importante para o produtor de conteúdo. O canal está precisando? Está precisando, tá? Então se você puder, manda essa força aí, tá bom? Lorenzo Insigne. Insigne é um italiano, portanto, de 33 anos, né? E aí tem uma postagem interessante que o Leonardo Bertozzi fez sobre ele, né? E o Leonardo Bertozzi, ele fala na postagem alguma coisa do tipo, olha só, aspas para o Bertozzi, de uma postagem que ele fez no dia de ontem à noite, na madrugada eu ia fazer esse vídeo, né? E foi até bom não ter feito, porque aí hoje eu me deparei com essa mensagem do Bertozzi. Ele fala o seguinte, aspas para o Leonardo Bertozzi, que é certamente alguém da mídia esportiva que tem o meu respeito, tá? E olha, são poucos, tá, que tem, tá? Ele fala o seguinte, aspas para o Bertozzi: Toronto trabalhando para se livrar do Insigne, tá? Que chegou badalado e se tornou uma das contratações mais frustrantes da história da Major League Soccer. Completando 34 anos em junho, será que ainda tem mercados relevantes? Aspas fechadas para o Bertozzi. Bora lá, né? Claramente que essa postagem aqui não é nem um pouco simpática ao Insigne por vários aspectos. O primeiro deles, quando ele fala assim, completando 34 anos em junho. Pelo amor de Deus, gente. Aqui você tem que falar, jogador de 33 anos, e não que vai completar em junho. Se ele vai completar 34 anos em fevereiro, ok. É em março, beleza. É em junho, por favor. Né? Faltou generosidade aqui no caso, né? Faltou. Sim, e sobrou a intenção de, enfim, ser apreciativo em relação ao jogador. Né? E aí a outra observação importante do Bertozzi aqui é sobre o fato de que ele foi uma das contratações mais frustrantes da história da Major League Soccer. Eu presumo que o Bertozzi, por ser um cara muito sério, ele estude, analise, né, e acompanhe o que acontece na Major League Soccer, porque eu faço isso. Eu faço, né? E eu diria para você, essa história de que ele foi uma das contratações mais frustrantes, né, eu não sei se é verdade, né? Vamos olhar aqui para os números do Insigne para você tentar entender aqui do que eu estou falando, tá? Bom, o Insigne, no geral, ele tem, gente, na carreira, 618 jogos. Guarda esses números aí pra gente entender o que é o Lorenzo Insigne, tá? Ele tem 618 jogos na carreira. Ele tem 199 gols. Ele não é centroavante, tá? Ele não é um jogador, né? Ele é um ponteiro, né? Sobretudo um ponteiro pela esquerda.
né? Mas em vários momentos ele atuou pelo centro. E na minha opinião, é tipicamente um jogador camisa 10 que joga as costas de um 9. Ok? Então vamos lá. Esse jogador fez em 618 jogos 199 gols. É isso, né? E ele tem 126 assistências para o mundo. Para o mundo. Para tudo que você está fazendo agora. Para. E faz essa soma, tá? Olha, nós temos aqui, portanto, 325 participações diretas em gols nas 618 partidas. Isso é assustador. Isso é um absurdo, gente. Ok? Claramente que isso aqui não é algo normal. Olha para esses números, tá? Josi, você está exagerando. Não, eu tô te dando os números. E eu sempre me preocupo muito com a questão de como esses números são construídos, tá? Não cai nessa ilusão de números e tal, porque se for o caso, o mundo inteiro vai falar, pô, o Rony é um grande jogador. E o Rony todo mundo sabe que não é esse grande jogador, né? Por exemplo, só um exemplo aí para você que é parmeirense, né? Que é parmeira, né? Então, vamos lá. Se a gente acompanhar, né? Vamos pegar, por exemplo, algumas dessas temporadas dele lá na Major League Soccer, que o Bertozzi fala aqui, né? Tivemos aí, por exemplo, na temporada de 2024, momentos em que ele esteve lesionado, tá? Com lesão na coxa, né? Ainda assim, a gente olha para 2024, a gente vai ver, ele fez 30 partidas, ele fez 7 gols, entregou 7 assistências. Participação direta, portanto, em 14, tá? 14 gols participando aí de 30 jogos. Detalhe importante, tá? É que ele participou pouco, ele entrou em muitos jogos, mas ele não jogou a totalidade desses jogos, tá? Ok? Ele jogou bem menos que isso, bem menos que a metade, tá? Do tempo aí, desses 90 minutos aí, multiplicado por 30 jogos, tá? Ok? Ele jogou aí um pouco menos da metade, tá? Na verdade, menos da metade, ok? 30 jogos, 7 gols e 7 assistências, isso em 2024, gente, ok? Se você for para 2023, né, que a temporada que ele teve, também teve lesão na panturrilha, ficou um tempo fora, aí no caso foi foi mais de uma lesão, na verdade, né? E também alguns problemas físicos, evidentemente, que ele teve. Também não entrou muito em campo. E isto é algo para se considerar. Porque quando você fala assim, o jogador foi uma grande decepção, quando ele não atuou tanto por quê? Em 2024, 2023, foram 21 jogos apenas, ele marcou 5 gols e deu 4 assistências. Tá? De novo, ele não entrou em todas as partidas porque teve problemas físicos, né? Problemas físicos que o Toronto está falando que já foram resolvidos. Tá? Esse é outro ponto interessante que a gente precisa aqui considerar, né? Então a gente está vendo números aqui, né, que abertamente falam sobre a qualidade do Insigne. Aí vamos lá, 2022, em que ele jogou mais, ele teve 49 jogos. Em 2022, o Insigne também teve ali alguns problemas no joelho, mas muito pouco. De fato, ele jogou bastante, tá? Em 2022, tá? E aí, em 2022, ele já joga um pouquinho também pela Série A, né? Joga também um pouco pela Série A, tá? Em 2022, 49 jogos. Ele marcou 19 gols. Deu 12 assistências. 49 jogos, 19 gols e 12 assistências, tá? Então, o que acontece é, se o Toronto pagou para o Insigne 10 milhões de salário por mês, problema do Toronto, tá? Porque os números que ele entrega em 2022, 2023, 2024 são números, né, que justificam a contratação dele para um clube da Major League Soccer e o bom desempenho dele nessas equipes. O que nós podemos aqui aceitar como argumento para uma não contratação do Insigne é justamente essa questão física. E claramente que isso precisa ser bem avaliada, né? É necessário investigar isso. Né? E será que o Palmeiras pode fazer isso? Tem de fazer. O Palmeiras hoje é um clube extremamente estruturado, né, gente? A despeito de todos os problemas que possa ver no Palmeiras, o Palmeiras hoje é uma potência, né, frente a inúmeros outros clubes aqui do Brasil quanto à estrutura, tá? A capacidade de fazer uma avaliação física de um jogador, mesmo à distância. No caso do Palmeiras, isso realmente é bastante relevante diante de outros clubes aqui do Brasil. Cabe uma avaliação sobre esse jogador, tá? Para saber se de fato essas questões, esses problemas físicos, né, que o levaram inclusive a ter lesão, me parece que aí houve muito estresse, né, potencializando essas lesões, né? É necessário verificar, né, se de fato, né, esse problema já não foi resolvido de verdade, ou se de fato ele
né, dificultaria uma contratação. E se ele dificulta, será que eu não tenho condição aqui no clube de resolver esse problema? Porque nenhum jogador, nenhum perfil, ele pode ser descartado a depender da minha condição aqui de recepcionar o problema desse jogador, os efeitos colaterais de uma contratação e lidar com eles, né? Acho que o Palmeiras hoje é um clube, né, muito, até mais do que o Flamengo, tá? Neste caso, mais estruturado aí para lidar com esses problemas do que inúmeros outros aqui no futebol do Brasil, tá? Então, agora olhando para o Insigne, como eu disse, ele é um ponteiro pelo setor esquerdo, tá? Ele é um jogador pequeno, né? E, portanto, veloz, driblador, né? E um jogador que também pode trabalhar por dentro, pode fazer esse trabalho até mesmo pelo setor direito, se for o caso. Mas eu gosto muito dele às costas de um 9. Pode atuar também, e principalmente na equipe do Toronto, jogou muito pelo setor esquerdo, tá? Para mim, é um jogador que pode entregar muita qualidade aqui para o futebol brasileiro. Tem 33 anos, tá? E eu não concordo que ele tenha sido toda essa frustração aí, em termos daquilo que ele entregou lá para a equipe canadense, tá? Eu posso concordar que a expectativa da torcida do Toronto foi muito grande, tá? Muito grande, e também em virtude de tudo que foi falado sobre o jogador, em virtude daquilo que o jogador receberia, tá? Agora, o que ele entrega nessas 3 temporadas para a equipe canadense, para mim, não configura como uma grande decepção, uma das maiores da história da Major League Soccer. Eu não consigo concordar com isso. Perdão aí ao Bertozzi, que é um cara muito qualificado, mas eu não concordo com essa observação dele, né? Então eu acho que pode ser interessante sim. Agora, não estou falando que o Palmeiras tem que ir lá e contratar. Acho que o Palmeiras tem que ir lá e avaliar. Tem que avaliar muito bem essa possibilidade. E por que não pode? O Verdão pode e deve avaliar todas as possibilidades. Na minha opinião, Lourenço Insigne poderia sim, em teoria, ser um reforço aí para o Verdão, até mesmo como uma espécie de alternativa aí possível, né, ao Andrés. Detalhe importante é que ele pode entrar nessa equipe mesmo com o Andrés, né, porque os custos de sua contratação, por exemplo, não seriam tão absurdos. Então daria perfeitamente para o Palmeiras ter esses 2 jogadores. Um que jogaria um pouco mais à frente, enquanto o outro trabalharia um pouco mais aí esse jogo para um cara como Insigne ali receber essa bola, passar ou guardar para as redes. Tá bom, gente? É isso, meus amigos. É isso.